Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Gente, hoje eu vou contar pra vocês a história da musa Sofia. Dos mesmos criadores de vida dupla, hoje vem aí vida tripla. Vamos lá? Mas então, eu conto ou você conta? A Sofia conheceu um carinha na faculdade, que aqui a gente vai chamar de Kiko. E ela e o Kiko, eles não eram do mesmo curso, mas frequentavam a mesma universidade. Foi se criando uma grande amizade, uma amizade muito boa mesmo entre os dois. E de repente, num belo dia, os dois começaram então a se envolver amorosamente. Isso já estava ali mais ou menos no final de acabar a faculdade para ela, né? E faltavam assim uns 6 meses, um semestre para acabar. Só que no curso dela, ela teria que cumprir esses últimos 6 meses fazendo um estágio, não de fato indo à aula. Então, ela teria que arrumar um estágio. Só que a Sofia, ela optou por fazer esse estágio em outra cidade. Na verdade, foi assim: ela fez uns 2 meses de estágio numa cidade que ficava mais perto, e depois ela foi para um outro estado ali, uma outra cidade que era bem mais longe. Ah, mas e o Kiko? E agora, com a distância? Gente, era mais ou menos umas 7 horas de carro até o lugar que ela estava morando. Mas isso não abalou o relacionamento dela com o Kiko. Os dois continuaram ficando, eles se davam muito bem, eram amigos, como eu falei, acima de tudo. O sexo era gostoso, o carinho. E o Kiko dirigia horas pra vê-la. Era o maior love-love. O Kiko, gente, até apresentou a Sofia para a família dele. Ela também apresentou o Kiko para dela. E eles foram engatando ali alguma coisa que parecia ser um namoro que não foi formalizado. Quando foi na formatura da faculdade da Sofia, tava a mãe dela, tava a família, tava o Kiko e tava até a mãe do Kiko, até a sogra dela. Teve aquele momento da valsa, eles dançaram juntos. Foi bem gostoso, assim. E claro, por mais que não fosse oficializado, eles estavam no relacionamento. Eles postavam coisas nas redes sociais, eles faziam viagem juntos, viagem com a família um do outro. Então, né, gente? É um namoro sem falar que é namoro, porque tudo que tá envolvendo aqui me parece um namoro. E é o que a Sofia estava achando também. Só que quando ela se formou, ela teve que morar numa cidade que era aquela mais longe, ela conseguiu um trabalho lá, foi efetivada, a vida ali amorosa ia mudar um pouco, né? Por mais que eles não se viam tanto, eles continuaram na mesma dinâmica de se falar, de se verem muitas vezes, muitos finais de semana, mas tinha um porém. O Kiko, ele não queria assumir o namoro, não. Ele dizia que gostaria de poder ficar com outras pessoas. Meio que propôs um relacionamento aberto. Só que propor um relacionamento aberto sem ter algo nem oficializado, a Sofia não queria isso. E além do mais, ela estava envolvida emocionalmente. Sabe quando você tá apaixonado e você, por mais que outra pessoa fala, vamos ficar com todo mundo, e você fala, vamos, só que você não fica? Já aconteceu isso com vocês? Porque você não tem vontade de ficar com outras pessoas. Você tá em love, você tá apaixonada. E a Sofia não queria essa dinâmica. Ela estava feliz namorando à distância com ele. Só que agora, morando longe, os amigos contavam tudo pra ela. E a Sofia ficava sabendo de várias vezes em que o Kiko ficava com outras meninas, deixando ela muito chateada. Até que um dia ela resolveu dar um ultimato nesse homem. E a resposta do Kiko: Sofia, sabe o que é? Tá tão bom assim. Pra que colocar rótulos na nossa relação? hum. E foi assim que a Sofia deu tchau, tchau pro Kiko e terminou. Voa, cara, voa! Ela não queria ficar sabendo das ficadas dele com outras meninas, isso estava magoando ela. Eles tinham uma relação muito próxima, então ela não entendia. Então ela falou: "Quer saber? Eu tô em outra cidade, ele também, é melhor eu desapegar disso", e ela terminou com ele. Ele ficou feliz com esse término?
Não. Além de não querer terminar, ele ainda queria vê-la de vez em quando, mas ela não queria mais. 1 ano se passou. A Sofia estava firme e forte no trabalho, já não pensava mais no Kiko, estava super bem. E aí ela resolveu baixar os aplicativos de relacionamento. E, gente, vem aqui comigo, vem comigo aqui, por favor. A Sofia baixou um aplicativo aí que eu não conheço, mas ela descreveu assim: Mari, era tipo um supermercado. A logo era até um carrinho de supermercado, onde você entrava nos corredores, aqui entre aspas, e escolhia os caras. Por exemplo, tinha o corredor do cara alto, tinha o corredor do homem barbudo, e aí nesses corredores, né, nesses perfis, só apareciam pessoas ali com aquelas características. E é um aplicativo em que só as mulheres podem dar match. quero o nome agora nos comentários desse aplicativo. Eu, Mari, eu nunca tive, gente, aplicativo de relacionamento. Eu sei, assim, como é que funciona. Cada um eu sei que tem um jeito também, mas eu adoraria saber qual que é esse aplicativo que é tipo um mercado de, de pessoas. Achei incrível. E ela entrou nesse aplicativo aí, não sei qual o corredor que ela estava procurando, se eram homens de barba, barbudos, alto, magro, não sei, gente. Mandem aí, inclusive, eu tô bem curiosa. E nessa, ela começou a sair com um carinha. Eles se envolveram, e esse carinha pediu a musa em namoro. Vamos chamar esse cara de Leandro? Acho que já dá pra perceber onde isso vai dar, né, gente? Se vocês forem da mesma época que eu, pelos nomes que eu tô escolhendo aqui. Ela e o Leandro, eles se davam muito bem. Sexualmente, nas ideias, na amizade. Tinha um fato pequenino era que Leandro era um cara ciumento, gente. Ciumento, ciumento, ciumento. Mesmo a Sofia tendo colocado os limites dentro dessa relação, ela diz: Eu jamais tolerarei um homem doido. e ela deixou isso claro pra ele. Só que na época, ela morava num lugar meio ruim, longe do trabalho, aparentemente ele também. Não estava legal. E coincidiu com ser uma época em que o Leandro também queria se mudar da casa dele. Plim. Por que não dividir casa? Até porque eles estavam juntos, gente, nesse pé aqui da história, há 7 meses. E moravam praticamente um na casa do outro. Sabe aquele namoro que se passa 5 dias na casa ali do seu namorado ou da sua namorada? Talvez seria melhor mesmo juntar os paninhos de bunda, né? E a Sofia realmente pensou: Ah, agora morando juntos, essa parte dos ciúmes também vai melhorar. melhorou? Não melhorou. Piorou é muito. Quando você vai morar com uma pessoa, você realmente conhece essa pessoa. E agora os dois estavam debaixo do mesmo teto. Ela percebeu que o Leandro implicava com tudo, com o que ela postava nas redes sociais. Eles saíam para as festas, ele dava showzinho de ciúmes. De vez em quando ele ia nos lugares para ver se a Sofia estava lá mesmo. Ele já chegou, por exemplo, a ir na academia para conferir se ela tinha ido mesmo lá. Era esse o nível do gato. E essa coisa aí foi se escalando, esses ciúmes. Até que chegou um ponto em que a Sofia falou: Ó, ou tu faz uma terapia, ou eu não te quero mais. mas Leandro queria emendar as questões dele na terapia? Não queria. E nesse momento, então, eles terminaram. Foi inevitável o fim. Mas e agora? Morando juntos, como é que vai ser? Eles tinham um contrato longo da casa. E se eles desonrassem esse contrato, a multa era muito alta. Como os dois conviviam muito bem, eles tinham uma convivência independente do relacionamento boa, na maturidade decidiram ficar na mesma casa até eles resolverem essa situação. Então ela estava solteira, morando com o ex. A Sofia disse: Gente, eu sou muito tranquila com isso. Tenta, vai morar junto. Se não der, não deu. E a vida segue. ela não fica remoendo essas situações. E eu achei ela diva aqui. Ela não fica remoendo as coisas que
Ela vai passando e eu acho que esse é um ponto, gente, se vocês escutaram Vida Dupla, que me pega muito nessa história. A Sofia, ela vive e ela não fica remoendo tanto no remorso como a nossa musa do Vida Dupla. E vocês vão entender aqui. Mas ela foi, então, viver nessa situação, morando debaixo do mesmo teto, calmamente com seu ex-namorado. Paralelo a isso, no trabalho, ela estava fazendo hora extra quase todo dia. Tudo bem que ela estava morando com o ex e estava ok a convivência. Mas a real mesmo é que ela fazia de um tudo para poder ficar fora de casa. E de quebra, ainda juntar um dinheiro, porque ela queria tirar uma mega férias que vinha pela frente aí em dezembro e em janeiro. Foi o que ela fez, e quando chegou na hora de tirar férias, ela conseguiu tirar 1 mês e meio. Que delícia! De tantas horas extras que ela fez. A musa foi para a cidade da mãe dela, a cidade natal dela. E quem é que ela encontra lá nessa cidade? O Kiko, o ex que nunca oficializou ela. Ele veio dizendo: Ai, Sofia, eu senti tanto a sua falta. É uma pena que você esteja com outra pessoa agora. mas ela não tava. E ela disse pra ele que tava recém-solteiríssima, com aquele fogo no, né, meninas? Pronta pro Remember com o ex também. Os dois saíram algumas vezes, foram aos poucos retomando, né, aquela convivência, aquele amor, né, aquela intimidade, acho que é essa a palavra. E agora, diferente de antes, adivinha? Ele queria namorar com ela. E namorar de verdade. Por dentro ela até gargalhou, mas como ela mesma escreveu, ela é impulsiva e sagitariana com ascendente leão e lua em escorpião. Hum. O que significa o quê, gente? Que ela aceitou o pedido de namoro do Kiko. Aqui ela deixou frisado a lua em escorpião dela, porque isso faz ela ser uma pessoa meio vingativa. Então ela estava adorando ele vindo como cão arrependido. E ela resolveu aceitar. Mas ela foi na maciota. Ela não queria sair postando nada com ele, nem contar pra família. Ela tinha acabado de terminar um relacionamento com o Leandro. E foi o que ela falou pra ele, ó. Vamos com calma. Eu tô recém-solteira, eu não quero ficar postando nada. Então, assim, eu aceito seu pedido de namoro, mas vamos aqui eu e você. E eu acho que aí ela arrasou, ele também estava de acordo e pronto. Só que o Kiko, em certo ponto, né, ele ficava falando: "Ah, eu gostaria de visitá-la, quero ir na sua cidade". Só que como que ele ia visitá-la sendo que ela morava com o ex? Ninguém sabia. Sabe o que que ela falou? Ai, não vai dar pra você me visitar. Eu tô morando num alojamento com mais pessoas, meu trabalho que tá pagando, e eu não posso receber ninguém lá, viu? Mentira deslavada. Só que assim ela foi levando por algumas semanas. Tem algo aqui que eu não contei pra vocês. Só que pra vocês entenderem, a gente vai voltar alguns dias, assim, no tempo. Durante esses dias nas férias, a Sofia foi numa festa. Nessa festa, ela conheceu um cara que é claro, vamos chamar aqui de Bruno, Kiko, Leandro e Bruno, o nosso KLB. A Sofia, ela estava feliz de voltar com o Kiko. Só que o pezinho atrás estava lá, era real. E ela queria ir com calma. A Sofia não estava botando muita fé não, gente. Essa é real. E quando ela conheceu o Bruno, um cara que não era ali da cidade, estava só de passagem, né? Por uns dias ali na festa, ela tinha certeza que com aquele cara ali não ia ter futuro de nada. Se ela fosse ficar com ele, era uma ficada e pronto. Acontece que depois de ficar com o Bruno, eles não pararam de se falar nem quando ele voltou para a cidade dele. Ele queria muito ver a musa. Chegou até a pagar passagem para ela ir até a cidade dele. E ela foi. Observação: ela foi namorando Kiko. Foi muito gostoso.
dias inesquecíveis. Mas agora era hora de voltar para a realidade, que era namorar o Kiko numa cidade distante, morar com o ex Leandro na mesma casa e ter um plano B em outro estado. A diva não tá morta, né? Mas assim que ela chegou na casa dela, onde ela morava com o Leandro, ai, 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 adivinha? Leandro estava anunciando que tinha começado a terapia e que sentiu tanta falta da musa durante essas semanas que ela estava fora. Pediu desculpa por várias coisas. Os ciúmes, a terapia estava ajudando ele a reconhecer várias coisas que ele fez errado, comportamentos. E a Sofia, que tem o coração maior do que o de mãe, voltou a ficar com ele também, gente. Namorando com o Kiko, agora voltou com o Leandro e envolvida com um cara numa outra cidade. Porque, resumindo, os meses foram passando e ela estava com 3. Vida tripla com 3 boys. Ela conseguia administrar porque o Kiko, ela não postava nada e morava em outra cidade, né? O Bruno, que também morava em outra cidade, ela continuava fazendo planos com ele e o Leandro morava com ela e não sabia de nada. A Sofia conseguiu criar, gente, um círculo perfeito de mentiras, né? De desculpas, na real, em que ela não fazia também tanto esforço, porque ela tinha desculpa para 2 desses caras, né? Que ela morava num alojamento e não podia levar ninguém lá. Enquanto isso, ela ia para casa do Bruno em outra cidade, que é o último cara que ela conheceu família dele, foi apresentada como namorada e tudo. Fizeram várias viagens pelo Brasil, enquanto ela estava com o Leandro e com o Kiko. Detalhe, a Sofia, ela dava rolê com a família e com os amigos dos 3. E para esse povo todo aí, ela era a namorada oficial. Ela não sabe como ela fazia isso funcionar, essa é a verdade. A Sofia inventava congresso, viagem, reunião, que tinha uma rotina corrida de trabalho, falava às vezes também que estava desapegando de rede social, tudo para conseguir manter essa vida tripla. Só sei, gente, que ela levou isso por muito tempo, eu acho, quase 6 meses. Curtindo, curtindo esse rolê. Diferente da musa de vida dupla, que se sentiu muito culpada por estar ficando com 2 ficantes ao mesmo tempo. A Sofia não. Ela aproveitava muito. E toda essa situação, né, foi escalando e chegou no ápice durante as férias dela. Porque ela aceitou ficar, né, voltar ao namoro com o Kiko, depois ela estava de férias, voltou com o Leandro para casa, e durante as férias ela foi viajando com outro cara. Só que quando as férias dela acabaram, acabou, Sofia, acabou. Uma proposta de trabalho plim, nova, em outro estado. Ela aceitou. A Sofia sabia que agora essa dinâmica maluca de levar 3 namorados ao mesmo tempo teria que acabar. Primeiro, porque apesar de ser muito bom com os 3 e ela gostar dos 3, obviamente ela não amava nenhum, não é? Isso aqui, palavras dela. E segundo, porque, gente, haja tempo, energia, saco. Nossa, ia precisar de uma secretária só pra ficar coordenando esses boys. E ela disse: Mari, confesso que às vezes, muito de vez em quando, batia um leve remorso. Mas aí eu pensava, logo eu me mudo, eu encerro isso. Tá bom com todo mundo? Não se mexe em time que tá ganhando. Vamos deixar o drama no nível que está. era esse o pensamento dela. A mudança, o trabalho novo, as coisas iam se encaminhar para que isso acabasse de forma natural. E ela se mudou no final daquele mês, assim que ela voltou de férias. E as coisas foram levando o seu rumo natural, como eu disse. Quando ela foi se mudar, o Leandro fez a mudança dela, ajudou com tudo, ficou alguns dias ali com ela no apartamento e depois foi embora. Alguns dias depois, o Kiko veio. Ele também ajudou a montar alguns móveis,
Fez um ótimo serviço, inclusive, levou a parafusadeira, ainda colocou cada um deles pra trabalhar, né, musa? Oh, Mas ele yes. também tinha que ir embora. Até porque era a vez do Bruno visitar a casa nova dela. E eles, né, que tinham essa dinâmica de ser um casal que viajava muito, depois também viajaram, foi incrível. Só que cada vez que ela recebeu cada um desses na casa nova, né, no estado novo, já era uma despedida. E depois desse dia que ela viu cada um ajudando ela na mudança, ela nunca mais viu nenhum dos três. Os laços foram se cortando, alguns pela distância, outros por crises de ciúmes, e também não dava mais para sustentar aquela situação. Agora ela estava numa cidade maravilhosa, cheia de gente e coisa nova para conhecer. Solteira, a Sofia queria ficar um tempo sozinha. Ela queria se dedicar a ela mesma, sabe? A se conhecer melhor, a explorar coisas diferentes, a se conectar também mais com a espiritualidade dela. E foi quando ela decidiu fazer terapia, para entender também a maluquice que ela tinha acabado de passar todos esses 6 meses. Quando você tá no meio ali de uma situação, de um negócio, ainda mais, gente, coordenando três, né? Tu não tem nem tempo de prestar muita atenção nas coisas com profundidade. E isso foi bom para ela colocar a cabeça no lugar. Ela foi entendendo melhor os comportamentos dela e tudo que tinha acontecido nessa confusão, nesse turbilhão de coisas, né? O tempo foi passando, até que, num belo dia, meses depois da vida tripla dela ter encerrado, a Sofia conheceu um cara. E de cara, ela sabia que esse cara era diferente. Mesmo que ela não quisesse relacionamento, ela também não estava morta. Então era tudo muito bom com esse cara. O beijo, o sexo, tudo era avassalador. Uma parte dela ainda estava tentando entender o que tinha acontecido meses atrás. E o desejo de ficar sozinha estava ali. O lado racional, né, que estava ali batendo. E muitas perguntas até começaram assim a se passar pela cabeça dela. Outras foram feitas pela psicóloga dela. Perguntas que faziam ela questionar tudo com mais profundidade agora. Então, por um lado, ela queria ficar sozinha e precisava desse tempo, mas ao mesmo tempo as coisas estavam indo de forma avassaladora com esse novo boy. E não tinha jeito. Quando é pra ser, é, né, gente? Os dois, em pouco tempo, já falavam de casar, de ter filhos. Vocês viram aqui que a gata é intensa, né, meus amores? A questão era que o que ela sentia por esse cara novo, por esse boy, era um sentimento completamente diferente de todos que ela já sentiu com os outros relacionamentos. E os dois nem quiseram testar muito. Os dois casaram com 2 meses que eles tinham se conhecido. Sim, gente, o boy magia virou o marido da nossa musa. E hoje, 10 anos se passaram. Eles têm 2 filhos, pets, planos de adotar mais 2 crianças. Pensando bem, que fofo, gente! E ela termina dizendo assim, ó. Pensando bem, a minha vida tripla só mudou de cenário. Hoje, a minha vida tripla continua sendo 3 relacionamentos. Com a minha carreira, com a minha versão mulher e com a minha versão mãe. Pode até ser que alguém me ache aí uma filha da pi, mas todo mundo saiu feliz. Tivemos momentos ótimos e eu realmente gostava dos 3. Eles nunca souberam um do outro. O que os olhos não veem, o coração não sente? Acho que no fim eu aprendi que quando é pra ser, não é difícil ou é cheio de poréns. É leve e fácil. Com todos os outros, era bom, era divertido, mas não era isso que eu tenho hoje. E quando eu conheci o meu marido, eu entendi. Ele me preenche naturalmente, de um jeito que não tinha mais espaço para ninguém. Também tenho certeza que eu precisava viver tudo aquilo para chegar onde eu tô hoje. Não me arrependo de nada da minha fase piranha. Fui cria do Furacão 2000. Sou cachorrona mesmo e lati que eu vou passar.
E é assim que ela termina o relato dela, gente. Que diva, que loba! Musa, como foi diferente contar essa história, né, vida tripla, e escutar a nossa musa do vida dupla. Gente, aqui ela tinha que coordenar 3 homens. E nossa musa tinha 2 e eram ficantes. Aqui ela ainda namora com um dos boys, né? E ela se sentia assim num remorso, numa tristeza, numa culpa. Claro, a Sofia também não é de ferro e ela se pegou em vários momentos também sentindo esse mesmo remorso, essa mesma culpa. Mas se você pegar todo o contexto, gente, escutar bem a história, dá pra defender, dá pra passar um pano. Eu tô passando um paninho aqui pra ela sim. Quando a gente é mais jovem, é normal a gente se julgar, fazer escolhas duvidosas e também tentar se entender e entender do que e de quem a gente gosta. Então aqui, Sofia, é óbvio que eu não vou julgar você. Eu achei muito legal e interessante comparar essa história com a história Vida Dupla. E para mim o mais importante é o que você disse no final. Quando a gente tem um amor e a gente sente que é fácil, que o negócio completa de uma forma leve, a gente começa a entender o porquê que antes a gente não conseguia nem ficar com um boy, né? Porque eles não completam tanto a gente quanto o nosso amor da vida completa, né? Então esses outros 3 aí que você se relacionou eram no máximo amores pra sua vida. E agora tá aí, há 10 anos casada com o boyzão magia dela, filhos, pets, planos e muitas histórias pra contar. E aí, gente? O que vocês acharam da história da nossa musa Sofia, hein? Deixem aqui nos comentários. Não esqueçam de, por favor, né, escrevam com educação para nossa musa, compartilhando assim algo tão íntimo dela. Vamos lá, dá um alô, dá uma palavra. Se quiser jogar, dar sua opinião, dê com educação e gentileza, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero vocês na próxima história. Um beijo e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!